Glória a Deus, salve cada irmão, a cada irmã nesse dia, com a gloriosa paz de Cristo Jesus, amém, que Deus venha abençoar o teu lar, que Deus venha abençoar a tua família, que Deus venha te dar graça nesse dia, amém, mais uma vez, buscando na palavra do Senhor, buscando do alto a vitória, né, pois a Bíblia nos ensina que vão é o socorro do homem, mas o nosso socorro, ele vem do Senhor, amém. Quero falar um pouquinho hoje para os irmãos sobre, né, quem é a nossa família, né, temos falando do Salmo 107, versículo 11 e 12, que diz que desprezamos a palavra do Senhor e andamos contra a palavra de Deus. Isso leva nós a cadeias espirituais, falta de visão, né? E geralmente eu tenho um texto 2 marcado, né? Deus vai falando, a gente vai anotando. Hoje de manhã não tinha nada. Eu levantei aqui de manhã, orei uns minutos, né? Digo, Senhor, o que eu vou postar hoje para os meus irmãos, né? Para minhas irmãs, para as ovelhas do Senhor. Aí o Senhor trouxe no meu coração esse texto, né? Da família de Jesus. Mas Deus quer trazer para um lado mais, vamos colocar assim, mais eficiente, mais no propósito, né, que é salvar. Que está em Mateus capítulo 12, no versículo 46. Mateus, Evangelho de Mateus 12, 46. Estamos falando agora contra a palavra de Deus. 12, 46 diz assim: falando ele ainda à multidão, sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, pretendendo falar-lhe. Disse-lhe alguém: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu aos que lhe dera o aviso: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Ele fez uma pergunta, né? Estendendo a mão para os discípulos, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que fizer a vontade de meu Pai que estás nos céus, esse é meu irmão e minha mãe. Amém? Então estamos falando da família de Jesus, né? Estou a olhar em Lucas capítulo 8, versículo 19, é o mesmo texto, diz que aquele que ouve e pratica a palavra de Deus é filho de Deus. Lucas 8, 19 ao 21. Você pode acompanhar depois se você quiser. Mesmo texto, né? Só que em outras palavras. Aquele que ouve e pratica. Então Jesus vem falando quem é a família dele, né? Talvez você possa dizer assim: bah, irmão Moisés, mas o meu marido não faz a vontade de Deus. Bah, irmão, a minha esposa não faz a vontade de Deus. Bah, irmão, os meus filhos não fazem a vontade de Deus. Tu está dizendo que meu filho e meus filhos não são minha família? É isso que Jesus está dizendo. Só que Deus ministrou nessa manhã em meu coração o seguinte: se tu enxergar a verdade, tu entender a palavra de Deus, tu vai ter facilidade de alcançá-los. Por isso que Jesus, né, me trouxe esse assunto ao coração. Tu olha sempre pro teu filho: mas a família de Deus é aquele que obedece, meu filho não está obedecendo. Então, se tu entender a palavra, se tu crer na palavra, você vai ter facilidade de enxergá-la. Você quer ver que diz em Mateus 15, 14. Um pouquinho para frente, diz assim, 15, 14, ó. Deixa-os, são condutores de cegos. Se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Você está entendendo? Então, quando você lê a palavra, entende a palavra, você vai guiar o teu filho, o teu marido, o marido da sua esposa para os caminhos certos. Agora, se você não enxergar, porque um cego, se guiar outro, cai. Porque quando nós lemos esse texto, geralmente, mas é brabo, né, irmão? Veja o que Jesus fala aqui em Mateus, mesmo Mateus, no 10:36. Assim os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Quem ama o seu pai e a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Você está entendendo? Então você tem que amar quem? O Senhor, amar em primeiro lugar a palavra, né? Então Deus vai te usar para conduzi-los à verdade. Porque se um cego guiar o outro, cai no buraco. Porque geralmente quando nós lemos esse texto, nós se debatemos, mas meu filho não é minha família, saiu do meu ventre, geralmente uma mãe, né? Mas Deus quer te dar o quê? Ele quer te dar a visão. Se tu não enxergar isso com a palavra, você não salva, não salva o teu filho, porque tu está andando contra a palavra de Deus. Repara que na sequência, ele vai falar da semeadura, no capítulo 13. Eu parei no versículo 50. No 13:1, no mesmo texto, ó, seguindo o mesmo dia, saiu Jesus e assentou-se junto ao mar, ajuntando-se grande multidão ao seu redor, de sorte que entrou num barco e assentou-se enquanto toda a multidão estava de pé de fora. Aí ele começou a explicar o que é a semeadura. Aí ele vai dizer que uma parte da semeadura caiu à beira do caminho e vieram as aves e comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso e não havendo terra, bastante logo nasceu porque a terra não era funda, mas saindo o sol
queimou e secou-se, porque não tinha raiz. Você está entendendo? E na sequência ele vai falando, toda a parábola, né? Se tu não entender a palavra, ela cai no meio do caminho, ela não tem raiz. Quando vem o sol, a tribulação, tu perde a autoridade, tu perde a visão espiritual, porque tu tá botando muitas vezes um parente teu, um parente da carne, um filho, um marido, uma esposa, na frente do plano de Deus. Primeiro tem que estar o Senhor. Então tu vai estar enraizado. Quem está enraizado não cai. Enraizado na palavra, tem visão. Porque se um cego guia outro, cai. Como é que tu vai salvar teu filho? Como é que tu vai salvar teu marido? Como é que tu vai salvar tua esposa se tu não tem visão? Vocês dois vão cair no buraco, né? Então precisa se dar valor ao que a palavra de Deus diz. Por isso que tu não pode andar contra. Não, a palavra diz que em primeiro lugar eu tenho que amar Jesus. Então Deus vai te dar força, graça, sabedoria para tu alcançar os teus. Porque a família de Cristo é aqueles que obedecem, aqueles que andam no Espírito, né? E muitos dos nossos familiares da carne, do sangue, não estão nesse propósito. Mas se eu enxergar a verdade, eu vou ter mais facilidade de guiá-lo até Cristo, amém? Que Deus abençoe a tua vida com essa palavra, que você possa entender a palavra de Cristo. Deus abençoe o seu dia em nome de Jesus.